Olá, pessoal do Fiscaliza Alto Tietê, sou Jaqueline Benevides, estou aqui com o Zé na cidade de Guararema, aqui na prefeitura. É um grande prazer, primeira entrevista que a gente participa junto aqui, é um grande prazer, novamente. Nós estamos passando pelas prefeituras para trazer um balanço para vocês das principais modificações desses primeiros 6 meses de mandato, que é muito importante. A gente sabe que é memória curta, às vezes a gente esquece pontos que podem servir até de referência para outros municípios. E Guararema tem trazido muito isso, a gente tem acompanhado e se surpreendido com as coisas que têm acontecido na cidade. Por isso que eu queria abrir para você cumprimentar os nossos seguidores, né, as pessoas aqui de Guararema que acompanham política. E aí a gente vai batendo uma bola aqui para falar das modificações na cidade e melhorias. Bom dia a todos, quero agradecer muito vocês, eu que me sinto honrado de vocês estarem aqui no nosso gabinete, para poder falar um pouquinho da nossa querida Guararema, não é? Zé, vamos lá. Segundo mandato, a gente sabe que as pessoas falam assim, por ser segundo mandato é um pouco mais tranquilo, mas também é desafiador porque você já vem conhecendo aquilo que tem de problema na cidade, que precisa ser melhorado, que precisa ser modificado. Como que foi construir esse segundo mandato para você? Fazer uma gestão pública é sempre um desafio a cada dia. A gente tem trabalhado bastante, a gente está repetindo o que a gente fez no primeiro mandato. O que é? Acordar cedo e trabalhar todos os dias, de domingo a domingo. É mensurar os problemas e dar soluções para ele. Quando um problema entra grande aqui no gabinete, ele tem que sair pequeno. E tem que sair menor. Então, é questão de dar soluções. A gente tem trabalhado em todas as áreas, melhorando a educação, melhorando a saúde, melhorando a mobilidade urbana, melhorando o meio ambiente, melhorando o transporte público, melhorando a segurança. Então, em todas as áreas, a gente tem um olhar minucioso. E falando desses temas que você citou, acho que o que surpreendeu todo mundo foi a gratuidade no transporte público, né? Para quem vem de fora, para quem é cidadão aqui. E queria que você comentasse como que foi essa construção e o quanto que isso está impactando na vida das pessoas aqui em Guararema. Foi uma construção que deu muito trabalho, a gente começou logo após a pandemia, formatar e construir esse transporte público gratuito. A gente contratou uma empresa que fez todos os levantamentos necessários. Depois a gente criou um fundo municipal do transporte, que é o que custeia esse serviço. Daí a gente fez o processo licitatório e por conta até do período eleitoral a gente só iniciou nesse ano. Então uma das grandes felicidades que eu tive é que no dia 1º de janeiro desse ano eu já saí da posse no ônibus gratuito da prefeitura. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a gente já teve transporte gratuito para o município inteiro de Guararema. É muito legal, isso é muito importante. Para as pessoas mais vulneráveis, faz muita diferença. Eu costumo falar que a diferença do pãozinho quente no café da manhã para os mais vulneráveis. E é verdade, a gente teve um aumento expressivo no uso do transporte público aqui em Guararema depois disso. E pensando nessa questão do transporte, algumas discussões são feitas. Por exemplo, às vezes a pessoa deixa de ir num posto, tomar uma vacina, passar numa consulta médica, ter essa questão de prevenção na saúde por conta da dificuldade de se locomover. Isso impactou também na área da saúde? Sem dúvida, impacta em tudo, impacta na saúde, impacta no comércio. Por exemplo, nós temos bairros aqui em Guararema, a 25 quilômetros aqui, como Chacras Guanabara, Paraty, Jardim Dulce, Colônia. Eles muitas vezes iam fazer as compras do mês em Jacareí, em Santa Isabel, que é até mais perto para eles. Agora não, agora eles vêm fazer aqui na cidade. Eles usam mais o nosso comércio, então impacta também no comércio. E não tenho dúvida que impacta na questão de saúde, na questão de educação, na questão de esportes. Muitas vezes a gente tem muitas pessoas da região norte, da região sul ou da Serra do Itapetí que não vinham fazer esportes aqui, os filhos ou as pessoas não vinham ter uma atividade física gratuita oferecida pela prefeitura por falta de transporte. Agora tem. Então agora ele consegue. E isso melhora muito. Os números falam isso. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, na questão de esportes, vou citar uns números, a gente tem hoje 30 mil habitantes em Guararema. A gente tem mais de 2.700 pessoas de 5 anos até 89 anos fazendo algum tipo de atividade física de graça na prefeitura, gratuita. Isso impacta
também na saúde. Então você veja, uma coisa leva a outra. A gestão é muito pública, é muito holística. Uma coisa impacta a outra, é uma coisa só. E é interessante você falar que a partir de 5 anos, porque em muitas cidades não se dá prioridade para essa faixa etária. E o que acontece? O filho do rico, desde pequenininho, vai numa aula de natação, faz atividades físicas, e o filho do pobre, às vezes, tem essa necessidade e um sonho. Quem nunca conversou com alguém que tem uma filha menina que fala assim, o sonho, eu queria que ela fizesse uma atividade física, que ela fizesse balé, uma aula de teatro ou outra atividade. E o menino também. Como que vocês enxergam a primeira infância? Olha, aqui em Guararema não tem muito isso. Aliás, sempre foi assim. Quando eu estava na escola aqui, tinha pessoas que trabalhavam em casa, filhos de pessoas que trabalhavam na minha casa, que estudavam junto comigo na escola. Isso nós estamos falando em 1960 e pouco. E hoje é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a GR, que é a ginástica rítmica aqui que a gente tem. Você tem meninas, desde que a família tem uma condição social menor, até pessoas que têm uma excelente condição social, tá no mesmo lugar, com o mesmo tratamento. E as nossas escolas são assim também. Você pega as nossas escolas, desde o fundamental até o pré-primário, o primário, é a mesma coisa. São pessoas de todos os níveis financeiros e sociais no mesmo lugar. Aliás, isso que faz uma boa cidade, é você manter todas as pessoas juntos. Não manter um nicho de pessoas menos favorecidas, um nicho de pessoas mais favorecidas. Quando você junta isso tudo, que aliás Guararema sempre foi assim, eu volto a falar. Isso é muito importante para você criar uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. E como vocês acham que vocês chegaram nesse ponto? Porque isso é importantíssimo. O que a gente vê é essa separação. O serviço público, a política pública, ela só vai para o mais necessitado financeiramente, enquanto a classe média alta acaba monopolizando ali uma escola, um ambiente. Como vocês conseguiram trazer toda a população para entender que é de todos, de fato? Nivelar os serviços públicos num nível alto, numa régua alta. Então, a hora que você tem serviços públicos bons, quer dizer, educação boa, saúde boa, esportes bons, você nivela num nível alto, então você traz todo mundo para fazer isso. Para que um pai aqui em Guararema vai pagar uma escola particular? Se ele tem uma excelente escola, com um prédio físico maravilhoso, com a parte pedagógica de primeira linha, com merendas feitas por nutricionistas, quer dizer, gerenciada por nutricionistas, só usamos comidas in natura, verduras, frutas, carnes. Quer dizer, se nivela num bom nível, todo mundo vem. Então, não existe essa separação. E a gente consegue fazendo um bom serviço, oferecendo um bom serviço público. Eu estava comentando aqui que uma coisa que me chamou muita atenção é essa escola da natureza que vocês têm aqui no município, né? Município que tem uma área verde, uma área turística muito bonita, mas que usou a educação para incentivar também. Porque o que a gente vê muito na geração atual é assim, da onde vem a carne? Do açougue, do mercado. Da onde vem o alface? Do mercado, né? Então, assim, trazer isso para as crianças é muito importante. Como que vocês têm trabalhado essa educação infantil para a questão da natureza? Olha, da alimentação também, trabalhando né? também nessa questão do dia a dia, mostrar a importância do meio ambiente, usando tecnologia. Então você vai na nossa escola do Fundamental 1, todas as lousas digitais, laptops, computadores, tablets, que mostram o que acontece, de onde vem a carne, por exemplo, de onde vem o frango, de onde vem os legumes. Não é do açougue, gente, por favor. Não é do açougue. O açougue é intermediário. Né? Então a gente trabalha muito nessa questão, o conteúdo programático da nossa educação é muito forte. Tanto que a gente tem o nosso IDEB, o maior aqui da região do Tietê, do Vale do Paraíba, da Baixada Santista, é o 9º maior do estado de São Paulo. IDEB é o índice que mensura a qualidade da educação. É o 23º do Brasil. Então, uma das coisas é isso, a gente trabalha essa questão ambiental e de tecnologia voltada para o desenvolvimento da criança. Isso é muito importante. Então, a gente pega o bebezinho lá nas nossas creches e quando sai das nossas escolas, sai com uma boa formação.
E sabe o que eu ia te perguntar? Guararema, que todo mundo enxerga não, é de fato uma cidade turística e teve a polêmica do Natal, né? Como que vocês lidaram com isso e quais são as perspectivas para esse ano, final do ano? Olha, na realidade a gente deixou de fazer o Natal por uma questão financeira mesmo, a gente está investindo, a gente está com muitas obras. A gente fez uma pesquisa, mais de 85% da população foi a favor de não ter o Natal. Agora, nós temos outros eventos que geram renda para o comércio. Eu vou te dar o exemplo do Festival de Jazz e Blues, que teve aqui o mês passado. A hotelaria ficou com quase 100% de ocupação. Olha que legal. Os comércios, todos satisfeitíssimos pela venda. A gente vai iniciar agora, amanhã, o nosso Festival do Inverno, que também vai mexer muito. E estamos vendo o que nós vamos fazer no final do ano. Nós vamos ter, compensa fazer a cidade de Natal do jeito que a gente fazia? É melhor a gente mudar esse formato? É melhor a gente não fazer e fazer um outro formato? Então nós estamos estudando isso ainda. Mas, semanalmente, a gente tem muito turista em Guararema, muita gente. E o turista é muito importante por quê? Porque ele ajuda no comércio, ele ajuda no serviço, ele gasta em Guararema. Quer dizer, ele propicia uma qualidade de vida melhor para o guararemense, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo final nunca vai ser o turista. Nosso objetivo final sempre é um morador de Guararema. E o turista é um meio para alcançar uma melhoria para esse morador. E falando de eventos, tiveram outros, né? Exposição Cores, São Paulo, Sim. Encenação da Paixão de Cristo. Então vocês trabalham muito Sim, essa questão para trazer o público, eventos, né? Teve o Carnaval de Rua aqui, que foi maravilhoso. Teve a Paixão de Cristo. Nós vamos ter o evento Gospel agora no final do ano, em setembro. Nós temos vários eventos menores durante o ano que trazem muita movimentação na cidade. Você vai ver o Festival de Inverno agora, que começa amanhã, vai até 10 de agosto. Vai ser no Paudalho, que é um lugar maravilhoso, você conhece, bucólico, onde o Rio Paraíba é limpo. O Rio Paraíba aqui em Guararema é limpo, né? Os 16 quilômetros do Rio Paraíba que cortam a nossa cidade são limpos. Você pode até ir nado no rio no verão. Então, é um lugar muito bonito. E uma coisa especial é a segurança, né? Você pode vir com a sua família. No Festival do Jazz não tivemos nenhuma ocorrência. No Natal não tivemos nenhuma ocorrência. Então, é muito seguro vir para cá. As pessoas vêm, passam dia, passam horas agradáveis e aproveitam. E como que a prefeitura, né, a gestão de modo geral, faz para fazer com que a população mesmo, porque o que você falou é muito interessante, às vezes a população pode enxergar que a meta é atrair turista, mas falta enxergar às vezes o quanto que isso é benéfica para quem mora aqui, para quem produz aqui. Como que vocês fazem a população se engajar nesses eventos turísticos? Olha, isso tem se mostrado de forma natural. As pessoas, primeiro os comerciantes notaram, olha, como é importante trazer o turista para cá. Aqui em Guararema tem muita residência de veraneio, de segunda casa. Então, final de semana, tem gente no supermercado, tem gente que vai na pizzaria, compram pela cidade inteira, vão tomar um café, vão comprar um bolo, vão comer pão de queijo. Então a população começa a ver. Por quê? Vai numa padaria lá, quantos funcionários tem? Os funcionários sabem, nossa, a gente vende mais, porque fim de semana, olha o que vem de gente comprar pão aqui. Estou dando exemplo de uma padaria, mas isso pode se repetir em vários comércios. Então a população naturalmente começou a perceber a importância disso. E os comerciantes também. Há 2 décadas atrás, chegava sábado, meio-dia, fechava todo o comércio de Guararema, domingo não tinha nada. Agora não, o comércio é aberto sábado e domingo e feriado. Por quê? É quando os comerciantes vêm. Isso é muito importante. E os profissionais liberais, por exemplo, arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas, começaram a perceber isso também, que eles precisavam trabalhar no fim de semana também para atender a necessidade dessas pessoas que vêm para cá. Então cria um ciclo natural. Isso é muito legal, porque a gente vê muitas cidades pequenas que não conseguem chegar nesse patamar de ter um fluxo comercial de final de semana. Geralmente as pessoas saem das cidades pequenas para ir para fora, aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, as pessoas vêm para cá.
Outra coisa interessante também que eu queria te perguntar é a questão da iluminação pública. A gente tem visto, né, a questão de que a iluminação é feita de LED, é todas as cidades, conta pra gente aqui como vocês construíram isso, porque isso é um desafio de muitas cidades, inclusive de Mogi das Cruzes, né, que a gente tem observado, o quanto que a iluminação faz diferença para a segurança pública também. Eu vi que vocês têm eu acho que cerca de 150 câmeras espalhadas pela cidade para ajudar no monitoramento. Como que é essa força-tarefa para melhorar tanto a vida do cidadão que anda, a gente sabe quanto que é difícil hoje, tem muitas pessoas com dificuldade visual, que de noite, né, não tem essa facilidade toda, até para atravessar uma rua tem dificuldade, né, e assim, gente, meus olhos aqui são lentes de contato porque eu sou míope, eu enfrentaria esse problema claramente, ainda bem que existe tecnologia. Eu sou míope também, eu tenho esse problema. Então como que é? Conta pra gente aqui. Nós temos 300 câmeras no município. São 300 inteiro. câmeras? São 300, não só na cidade, como nós temos, como eu te falei, bairros a 25 quilômetros são monitorados por câmera também. E é claro que a iluminação de LED proporciona um clareamento muito maior. A gente colocou na gestão passada e no começo dessa gestão, eu acho que em torno de 5 a 6 mil lâmpadas de LED já, que além de proporcionarem uma luminosidade muito maior, economizam 65% de energia. Agora nós entramos num programa da EDP, nós ganhamos da EDP 622 luminárias de LED. E a ideia é a gente finalizar, nesses próximos 3 anos e meio, tender a 100% as luminárias. Nós temos em torno de 10 mil luminárias, um pouco mais na cidade. Hoje nós temos 6, 7 mil já com LED. A ideia é a gente chegar e finalizar o município inteiro com LED. É muito importante, economiza, é bom para o meio ambiente, ilumina e melhora o monitoramento das câmeras também. Nossas câmeras estão ligadas ao Muralha Paulista, né? Então, são um grupo de cidades em torno da capital de São Paulo que estão interligadas. Então, se tem um roubo, por exemplo, em Mogi das Cruzes, o carro vem para cá, a gente pega e vice-versa. Isso é muito importante, muito, né? Porque importante. Realmente quando existe um furto, especialmente veículo, né? Tem um furto num município, a tendência é que quem furtou vá para outro lugar para esconder aquele veículo, exatamente, né? E agora essa comunicação entre as cidades ela é muito importante, tanto para quem é daqui de Guararema quanto quem é de fora e vice-versa, porque acho que comunicação é tudo hoje em dia, né? É fundamental. A sensação de segurança aqui em Guararema é muito forte. Desde do morador até o prefeito, até um vereador, todo mundo anda na rua, até um empresário anda na rua tranquilamente, sabendo que não vai acontecer nada. E você mencionou uma coisa na segurança de que não teve incidências, né, no evento de jazz. Como que está sendo a força-tarefa da segurança pública aqui na cidade? Olha, nós temos o CSI, que é o nosso Centro de Segurança Integrada, que é formado pela Prefeitura e pelo Copom da Polícia Militar. Nós temos atividade delegada da Polícia, nós não temos CGM, nós não temos policiamento municipal. A gente prefere ter atividade delegada com a Polícia Militar. A gente tem o Prolabore da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, todo esse conjunto a gente consegue manter uma segurança em ordem. O que é isso? É não ter crimes. A cada ano que passa, diminuir os números de crimes, desde latrocínio, morte, qualquer crime, todo ano diminui em Guararema. Interessante isso da Guarda Municipal, né? Essa questão de diferença. Como que vocês trabalham? Consegue manter mesmo o cuidado com o patrimônio dessa forma de atividade delegada? Sim, a gente consegue. É interessante por ser diferente dos outros municípios aqui do Alto Tietê, né? Há muitos anos, já não foi na minha gestão, mas já tinham sido feito antes. A prefeitura chegou à conclusão que esse formato, para uma cidade do porte da nossa, era muito mais interessante. E economiza também, economiza porque está vindo recurso do Estado, né? Economiza muito e a segurança melhora. E a Polícia Militar tem um poderio maior, por exemplo, que uma polícia municipal, uma GCM, né? E funciona. Só que é tanta coisa de diferente na cidade que é muito interessante. Por isso que eu falei para ele aqui nos bastidores, que toda vez antes de fazer minha entrevista, eu converso antes, tento entender melhor, porque a gente aprende, né? E que fique de referência, porque eu acho que o futuro é realmente
unir a questão da sustentabilidade com o desenvolvimento, é um desafio para grandes cidades, e você vê que Guararema consegue captar isso muito bem, né? E eu te perguntar em questão de articulação política, a gente sabe que hoje o município não consegue recurso para tudo que ele quer fazer. Ele depende do Estado, depende de emendas parlamentares, né, na esfera federal. Como que vocês trabalham isso? Bom, nós temos uma articulação política muito boa do nosso grupo do Partido Liberal. Aqui em Guararema, nós temos 30 mil habitantes, mas nós temos um deputado federal, vice-presidente nacional do PL, aliás, mora em Guararema, presente em Guararema, que é o deputado Márcio Alvino. Nós temos o deputado André do Prado, deputado estadual, presidente pela segunda vez da LESP, que nos dá todo o apoio. A gente tem tido um apoio muito grande também do governador Tarcísio de Freitas, a quem eu agradeço muito pelo apoio a Guararema. Então, essa questão de articulação política, junto com o deputado André, o deputado Márcio, o nosso presidente Valdemar, é muito importante e funciona aqui em Guararema. Então, a gente tem um contato bom em Brasília, um contato bom em São Paulo, e a gente consegue se articular para melhorar as coisas e seguir com as nossas obras, com os nossos serviços, com as nossas políticas públicas voltadas para todas as pessoas de Guararema. E é importante a gente mencionar aqui que não existe receita mágica na política. Cada cidade, cada estrutura se faz de um jeito, uns dão certo, não significa que no outro vai dar. Exatamente. Mas para a estrutura de Guararema tem funcionado de uma forma que é diferenciada do que a gente vê no Alto Tietê, mas que apresenta resultado. Isso é muito produtivo para a gente analisar como que é o formato do Alto Tietê, né? Sabe o que eu ia te perguntar? E eu não posso esquecer disso, por isso que eu já vou fazer a pergunta, é em relação a questão da coleta de lixo, né? Guararema tem uma taxa de lixo, né, que é custeada 50% do município, 50% é o cidadão. Como que vocês trabalham com isso? E conta pra gente as melhorias nessa questão, porque é inovação também para a região. Pois é, hoje a gente está com uma licitação em aberto aí para coleta de lixo, com algumas novidades, vários ecopontos. A gente vai usar pela primeira vez aqui em Guararema, e talvez em poucas cidades da região tem, 50% dos caminhões da coleta serão obrigatoriamente elétricos, as lixeiras serão diferentes, quer dizer, vai ser uma coleta muito mais moderna, com um descarte. Hoje o descarte já é adequado, vai continuar sendo adequado, sempre em locais licenciados pela CETESB. A gente tem também a coleta seletiva. Hoje nós já temos, através da cooperativa Guará Recicla, e a gente quer ampliar isso. Quer dizer, que as pessoas reciclem mais. A gente começa a ensinar isso nas escolas, tá? A questão de reciclagem e de meio ambiente. Então, esse processo licitatório, ele vai contratar uma empresa que vai trazer uma grande melhoria para o município na questão de meio ambiente. Isso é fundamental. Sustentabilidade, eu acho que é o futuro da gestão, a gente tem que pensar sempre. Nós somos uma das poucas cidades que nós somos certificadas pela ISO 14001, que é a ISO ambiental. Já foi certificado no passado, a gente já era certificado há quase 10 anos pela ISO 9000, que é a ISO de gestão pública. A gente agora está com a ISO 14000 também. Então, para todos os procedimentos, tanto de gestão e especialmente agora com a ISO 14000 ambientais, nós temos procedimentos, nós temos regras e que seguimos. Então, estamos melhorando a cada dia isso. E projetos, vamos falar de futuro. 6 meses passam muito rápido. Eu falo assim, gente, a gente está falando em Natal, já a festa do ano, já passou os milho verde, as pipoca, as paçoca, a gente já está pensando já no próximo semestre e passa muito rápido. E às vezes as pessoas querem resultados muito imediatos, mas para a construção de certas coisas leva um tempo, que nem foi a questão do transporte, né? Exatamente. Que leva um tempo para você conseguir alcançar certas coisas. Conta pra gente de futuro da saúde pública. Eu acho que é um tema que é importante para a população. Inclusive um seguidor nosso perguntou acerca disso, se tem a projeção de inauguração de alguma unidade. Então fica para o nosso seguidor aqui. Bom, vamos começar com a saúde então. A gente fez um retrofit, quer dizer, uma reforma geral
tanto na parte física quanto na parte estrutural, de equipamentos e funcionamentos das duas UBSs que nós temos. Uma no Jardim Dulce e uma no bairro Lambari. Nós estamos finalizando, estamos hoje com 92% das obras do nosso hospital. É um hospital maravilhoso aí, que a gente já está começando a trabalhar na gestão dele. Então, acabando a obra. Está avançado. Está avançado. O ano que vem já teremos novidades nisso. A gente também está preparando, além do hospital, estamos preparando um projeto de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA nova aqui para Guararema, mais uma UBS em bairros limítrofes aqui ao centro. Trabalhando muito com a questão de telemedicina. E a gente não pode esquecer também, quando a gente fala da saúde animal, né? Nós temos nosso CEMAPA, que é nosso centro de cuidado com os animais, com os nossos pets, os gatinhos. A gente inaugurou agora um castramóvel na região norte, que como o CEMAPA fica na região sul, a gente fez dele estar na região norte para acompanhar. Faz a castração, faz a vacinação. Nós estamos trabalhando, e deve sair rápido nos próximos meses, convênios com clínicas veterinárias. Legal. Em vez de a gente fazer um hospital para uma cidade pequena, compensa mais você ter convênios com as clínicas veterinárias. Perfeito, porque então, o custo de manter um hospital é muito caríssimo, alto, né? É muito alto. Então a gente está nessa questão da saúde. Na questão de escola, a gente inaugurou na gestão passada 4 escolas já, uma no bairro Nogueira, uma no Vale dos Eucaliptos, uma no Paraty, uma no Jardim Dulce. Agora, em setembro, aniversário da cidade, 19 de setembro, vamos inaugurar mais uma unidade escolar aqui na rua João Barbosa de Oliveira, no Brejo Seco. Temos mais uma esse ano ainda no bairro Nogueira. Já estamos com um projeto de mais 2 ou 3. Então, a saúde vai bem. Na parte social, estamos começando a reformar um prédio grande que a gente adquiriu da Associação Desportiva Polícia Militar, que vai cuidar de toda a saúde e toda a questão social. Eu vou até fazer um parênteses aqui para parabenizar, porque até os cachorrinhos de rua aqui a gente viu com roupinha. Eu estava encantada olhando os cachorrinhos agasalhados. É verdade, tá muito frio, né? Lembrei disso. Desculpa te cortar, mas eu tinha que parabenizar, porque bom para os animais, bom para a cidade também, bom ver que a população está engajada em melhorar a qualidade de vida até dos animais mesmo. Essa parte social, na parte de terceira idade, a gente vai ter piscinas aquecidas para hidroginástica, um espaço próprio. Nós estamos finalizando também, que deve estar pronto meados do ano que vem, um prédio da APAI, que a gente vai ceder para a APAI. Vai ser a maior e a melhor APAI do estado de São Paulo. A gente conta muito com o apoio do deputado Márcio Alvino, que defende as APAIs, o deputado André do Prado, que é um grande apoiador das APAIs também. E nós vamos fazer essa APAI, nós encampamos isso, essa APAI já está subindo, o ano que vem vai estar pronta também. Nós estamos trabalhando muito na questão viária, de mobilidade urbana. A gente, aqui na frente da prefeitura mesmo, a gente fez um viário grande, aumentou essas ruas aqui, aproveitamos, fizemos um parque com um viário novo. Estamos inaugurando agora também, em setembro, a terceira ponte sobre o Rio Paraíba, que vai dar uma mobilidade urbana muito grande para os bairros Freguesia da Escada, Itaoca, Itapema. É muito importante, tudo com ciclovia, tudo muito moderno, né? Então, estamos trabalhando na questão de esportes também, como a gente tem tanta gente fazendo, estamos fazendo um ginásio de esportes no bairro Lambari, que também deve estar pronto em dezembro, um ginásio de esportes aqui no Nogueira, que também deve estar pronto em dezembro, mais uma quadra coberta num bairro chamado Instituto do Álcool, e vamos iniciar mais uma em Luiz Carlos também. Então temos bastante coisa para entregar para a população nos próximos meses. Gente, que legal, né? E é muito importante ver que uma cidade consegue investir no esporte e as pessoas usufruírem disso. Porque esse atrativo é um dificultador enorme nas grandes cidades, né? Sim. E até nas pequenas, mas o Guararema tem sido a referência nisso, a gente tem escutado muito bem, né? Nesse parâmetro de esportes. E o futuro, provavelmente, vocês vão ampliar ainda mais, porque, se Deus quiser, muita gente vai participar. Os dados que você trouxe aqui são muito significativos, porque a gente vê
que a população está participando. O que você mencionou da questão de não existe classe social, basicamente Exatamente. todo mundo está utilizando o serviço público, já é um chamatriz para isso, né? Não, sem dúvida. Inclusive a gente está, a GR, a ginástica rítmica nossa, das meninas, que é bem forte, a gente vai estar preparando também, finalizamos o projeto agora, vamos iniciar nos próximos meses um processo licitatório para um prédio só para GR, para eles fazerem o treinamento. Então isso atrai as pessoas. E é o que a gente quer. Se você pega as crianças, traz no intervalo das aulas, traz aqui para fazer um esporte, eu acho que é bom para todo mundo, é bom para a cidade. Uma cidade com 30 mil habitantes, nós temos 272 quilômetros quadrados, mas é uma cidade pequena, com poucos habitantes, a gente consegue fazer uma gestão mais direta com as pessoas, saber o que as pessoas querem, e as pessoas sabem também o que a prefeitura oferece e aproveitam. E, antes de entrar no último tema, queria que você contasse pra gente a projeção dos eventos aqui. Afinal, Guararema é uma cidade turística, pessoal, e os eventos são muito importantes para a cidade. Conta pra gente. Não, os eventos são fundamentais. Como eu falei, a gente fez o carnaval, fez o jazz, estamos começando agora Festival de Inverno. Festival de Inverno, teremos outros festivais durante o ano, até o final do ano teremos bastante coisa ainda. A ideia é movimentar Guararema sempre, com turismo não predatório, com turismo que traga coisas boas, que traga só bônus para a nossa população, para os comerciantes, para a população. Um turismo que não feche nossas ruas, que não atrapalhe nossa mobilidade urbana, que não comprometa a nossa segurança. Ao contrário, um turismo que venha agregar a nossa população. E é isso que a gente tenta fazer, toda a nossa equipe. É uma equipe muito unida nisso, a gente acorda cedo e trabalha todo dia, todas as secretarias voltadas para isso. Se você for agora no Pau d'Alho, você vai ver metade da Secretaria de Cultura e Turismo lá. Eu fui tomar café hoje de manhã na nossa Secretaria de Esportes com as nossas equipes que estão indo para os jogos regionais. Hoje à tarde eu vou em São José dos Campos assistir um jogo de vôlei da parte dos jogos regionais. Toda a equipe do esporte estava lá. Então, você tem um evento, todas as nossas equipes se deslocam e vão trabalhando. É muito importante isso, ter uma equipe unida. E assim, por trás de todo mandato existe uma pessoa, e às vezes as pessoas não sabem separar muito isso e não se interessam tanto. E a gente tenta chamar isso para conhecer por trás do mandato. Você que vai entregar um segundo mandato agora, a gente estava até conversando isso nos bastidores. Que legado que você quer deixar para a cidade? De uma pessoa que ama Guararema e que sempre trabalhou. Eu nasci em Mogi das Cruzes, como eu te falei, metade da minha família daqui, metade de lá, mas sempre morei aqui. E vou continuar morando depois que acabar esse meu segundo mandato. E o legado é esse, é seguir trabalhando por Guararema, deixar uma educação melhor, deixar uma saúde melhor, deixar uma educação, um esporte melhor, deixar uma mobilidade urbana, uma sustentabilidade, um meio ambiente. Quer dizer, tentar de todas as maneiras deixar uma cidade mais humana, uma cidade que a gente não apenas more, mas uma cidade que a gente viva, que as pessoas vivam aqui, que as pessoas gostem de morar em Guararema. E isso é normal. Quem mora em Guararema gosta de morar em Guararema. E eu acho que esse é meu legado, fazer cada vez mais que os moradores gostem e amem Guararema como eu amo. E está no sangue a questão política, você já tem uma caminhada, mas o que ser prefeito de Guararema te ensinou e te deixou de marca para sua vida? Ser prefeito me ensinou uma lição muito importante. Estar prefeito também, né? Estar também. Continua ainda tem um caminhadinha, já temos, né? 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses de prefeito. Se Deus quiser, vamos trabalhar bastante. Me ensinou a ouvir cada vez mais. Me ensinou que eu preciso falar menos e eu escutar mais. Escutar as pessoas, saber o que as pessoas querem, as pessoas da Ponte Alta, as pessoas de Luiz Carlos, as pessoas de Itaoca, as pessoas da Chácaras Guanabara, do Paraty, Jardim Indústria, Jardim Luiza, da Colônia, do centro da cidade, do Nogueira, do Ipiranga, do Itapema. Escutar as pessoas. Quais os anseios, quais as necessidades, quais as aspirações que essas pessoas têm. Então, ser prefeito me ensinou muito isso. Me ensinou a escutar também as pessoas que trabalham comigo.
as ideias que as pessoas têm, eu aprendo todo dia, eu aprendo uma lição com a população e com as pessoas que trabalham comigo. Então é muito importante o prefeito, o gestor público ouvir. Antes de mais nada, ouvir e transformar essas necessidades, essas aspirações em ações. E é o que a gente tenta fazer todo dia. E a gente sabe que agora, né, passando as eleições de 2026, já se começa a montar um cenário para o município. Assim, não é nem questão de nome, mas qual que é a importância de fazer parte de um grupo político, de ter esse conforto de você poder ter pessoas com quem contar, a se aconselhar, porque, né, por trás de um gestor existe uma pessoa que tem medos, que tem desafios, né, que tem aspirações. Qual que é a importância disso? E a importância de dar continuidade numa sucessão, numa gestão de Guararema que já passou por isso aqui na cidade, né? Já tem essa continuidade. Sim. É muito importante dar essa continuidade. O nosso time, como você falou, é muito unido e nós temos vários nomes bons para a minha sucessão, vários nomes. E é importante você manter essa continuidade, não continuismo. É muito importante diferenciar isso. Continuismo é quando você tem um grupo político fechado que só faz coisa para ele. Continuidade não, que é o que a gente faz. É trabalhar todos para a população. É você, por exemplo, ter uma ação, um prefeito, o prefeito que vem continua aquela ação. Não simplesmente porque era um outro prefeito, ele para aquilo e começa outra coisa. Então, por isso que a nossa educação começou lá, em 1989, com a dona Conceição Alvino, e segue até hoje a linha dela. A questão de esportes começou lá, antes até, com Sebastião Alvino de Souza, pai do Márcio Alvino, e segue até hoje. A questão de saúde é a mesma coisa. A questão do carinho que a gente tem no trato da zeladoria, quem ensinou pra gente foi Dona Conceição, lá atrás. E os prefeitos que a sucederam, o Vicente Mariano, o André do Prado, hoje deputado, o Márcio Alvino, hoje deputado, o Adriano Leite e agora eu, nós seguimos isso. Claro, cada prefeito tem um jeito de administrar, tem uma cabeça, tem uma característica diferente. Mas o importante é essa continuidade, é seguir o que é bom, que um prefeito fez e seguir em frente. E ter autocorreção também é fundamental. Se a gente vê que eu mesmo fiz alguma coisa errada ou alguma coisa que eu acho que não está errado, a gente mudar também. Essa autocorreção é muito importante para a gente melhorar as políticas públicas. Então essas políticas públicas de continuidade são fundamentais. E não tenho dúvida, o nosso time político tem vários nomes excelentes. Para finalizar, queria que você deixasse um recado para o Alto Tietê. Eu acho que é importante porque a gente sabe que quem está ingressando agora na política tem espelhos. Você vai ser os outros gestores também. Então, acho que essa comunicação regional é importante e também para o cidadão aqui de Guararema. Bom, nós fazemos parte do CONDEMAT, do Conselho dos Prefeitos do Alto Tietê. E eu sempre falo, Guararema não é uma cidade isolada. O que acontece em Mogi, o que acontece em Suzano, em Poá, em Ferraz, em Santa Isabel, em Itaquá, reflete em Guararema também e vice-versa. Então essa política regional é muito importante. Por isso que existe o CONDEMAT, para tratarmos a questão regional. Na questão dos transportes públicos, por exemplo, na questão de resíduos sólidos, por exemplo, na questão do meio ambiente. Não adianta Guararema ter um meio ambiente perfeito e Santa Isabel não, ou Mogi não, ou Salesópolis ou Biritiba não. Então, tem que estar na mesma linha. Por isso existe essa gestão regional que a gente faz através do CONDEMAT, que é um órgão muito importante. Eu tenho uma honra e um prazer de participar. Eu quero dizer para vocês que Guararema está sempre de portas abertas para vocês e nós trabalhamos, além da política pública aqui em Guararema, nós trabalhamos também a política pública regional. Aliás, nós estamos inseridos numa região, no estado, no país. Então, tudo o que acontece é importante para cada cidade. Isso aí, pessoal. A gente encerra essa entrevista conhecendo um pouco das aspirações aqui do prefeito de Guararema, que é muito importante, viu, Zé? As pessoas precisam conhecer um pouco por trás, que às vezes ninguém enxerga os motivos que levam a pessoa até as aspirações, a ter os seus projetos e colocá-los em prática.
Que o seu legado seja de muito sucesso aqui na cidade, que ainda tem aí esses quase 3 anos e meio aí para completar e que seja um complemento, que seja referência aqui, não só para o Alto Tietê, mas para o estado de São Paulo inteiro, para o Brasil. Que Guararema consiga evoluir cada vez mais na questão turística, ter evento para nós, né? Aqui que todo mundo da região, a gente vem para cá e contempla essas melhorias e essa visão de cultura que a cidade tem. Então, parabéns, muito sucesso e as portas do Fiscaliza sempre estão abertas para vocês, viu? Muito obrigado, agradeço muito a entrevista e também, igualmente, a Prefeitura aqui, o nosso gabinete está sempre de portas abertas para vocês. Obrigado. Até a próxima entrevista, pessoal.